Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus ao ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin determina transferência de Gustavo Ferraz, preso em setembro com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, para prisão domiciliar. Plenário do STF começa a julgar proibição de doação de sangue por homens homossexuais que tiveram relação sexual no último ano. Justiça determina que companhias aéreas Gol e TAM complementem indenização às famílias de vítimas de acidentes ocorridos em 2006 e 2007. Segunda instância da Justiça Federal aumenta a pena de João Cláudio Genu na Operação Lava Jato. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A STJ concede liberdade ao ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Carlos Arthur Nussmann foi preso no último dia 5 por suspeita de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Ele é acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A sexta turma do STJ concedeu o habeas corpus por entender que a prisão preventiva é desproporcional em relação às denúncias. Seguindo o relator, o colegiado substituiu a prisão por medidas cautelares. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil está proibido de sair do país e manter contato com os demais investigados. O ministro Edson Fachin concede transferência para prisão domiciliar ao ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, preso no início de setembro com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Além de determinar a prisão domiciliar, o ministro Edson Fachin estipulou o pagamento de fiança correspondente a 100 salários mínimos. Gustavo também não poderá sair de casa, nem falar ao telefone e acessar a internet. Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin manteve a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eles são investigados de ter envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro seria resultante de um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. No mês passado, 51 milhões de reais foram encontrados em um apartamento em Salvador. William? Obrigado, Fernanda. O STF inicia julgamento de ação contra normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. A ação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. O PSB alega que as normas questionadas do Ministério da Saúde e da Anvisa discriminam os homens homossexuais. O que se questiona aqui é a premissa de que a orientação sexual coloca em risco o sangue doado. É esse o absurdo do descrime que ora se questiona. Também é importante destacar que, além da dignidade humana e do direito fundamental à isonomia, a presente ação tem uma importância para a própria saúde pública do Brasil, na medida em que, rotineiramente, são noticiadas faltas de sangue, escassez de sangue nos bancos de sangue brasileiros. O Partido Socialista Brasileiro espera que o Supremo Tribunal Federal continue a edificar a dignidade da pessoa humana. Eu sou doadora de sangue, eu sou mulher branca, heterossexual, e toda vez que eu vou doar sangue, lá na minha cidade de Santos, eu saio com o seguinte adesivo: você salvou 4 vidas. E como isso é importante para mim enquanto cidadã, eu me sinto parte do todo, eu me sinto parte e ajudando pessoas. Esse direito é ceifado das pessoas homossexuais e bissexuais, pelo simples fato que a Anvisa e o Ministério da Saúde partem da seguinte premissa, de que essas pessoas são promíscuas.
Esse tipo de apontamento é totalmente retrógrado. A Defensoria Pública da União destaca que há uma perda de 19 milhões de litros de sangue por ano. Que se deixam de doar com base nessa restrição imposta pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, se deixa de doar anualmente aproximadamente 19 milhões de litros de sangue. E é bom que se complete esse dado. Uma única doação pode salvar até 4 vidas, diz essa reportagem. Em uma doação são coletados, em média, 450 mililitros de sangue, de modo que o desperdício anual de 19 milhões de litros corresponde a um número assombroso de vidas que poderiam ser salvas, mas que acabam desassistidas. Se houvesse que se falar em grupo de risco na atualidade, definitivamente esse grupo de risco não seria mais os homossexuais, seriam as mulheres heterossexuais, ministro Marco Aurélio, porque nós temos um problema muito grande, não é um problema brasileiro, é um problema mundial de prevenção. Não se previne de forma adequada as doenças sexualmente transmissíveis. Depois de mais de 2 horas de sustentações orais, o relator, ministro Edson Fachin, votou para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque estabelecem uma discriminação injustificada. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre, em meu ver, em discriminação, pois lança mão de uma interpretação consequencialista desmedida, apenas em razão da orientação sexual. As normas, ora impugnadas, afrontam sobremaneira a autonomia e o reconhecimento daqueles que querem doar sangue e encontram-se, não por outra razão justificável do ponto de vista da medicina e da saúde, mas encontram-se pela razão da orientação sexual, limitados pelas previsões normativas ora impugnadas. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. E para muitas pessoas, a doação de sangue é um ato simples e rápido que pode salvar várias vidas. Larissa tem apenas 18 anos, mas é muito experiente quando o assunto é doação de sangue. Eu sempre tive vontade de doar, só que eu tinha medo. Aí eu vim com a campanha da escola também a primeira vez. Aí eu gostei de doar, vi que não doía, que era o meu medo, aí vim de novo. Para se ter uma ideia, em uma única doação é possível ajudar até 4 pessoas que precisam de sangue. 40 minutos aqui podem salvar vidas inteiras. Para doar é simples. Basta ter mais de 18 anos, pesar acima de 50 quilos, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e não ter sido submetido a cirurgia ou endoscopia nos 6 meses que antecedem a doação. Os estoques dos bancos de sangue dos estados dependem única e exclusivamente da boa vontade dos doadores. A doação de sangue ela tem um benefício mútuo, tanto para o paciente como para o doador. Para o doador, em primeiro lugar, porque existe um sentimento, uma satisfação pessoal muito grande de você vir, doar o seu sangue e ter certeza de que você está ajudando o seu próximo. É um ato altruísta mesmo. Em relação ao paciente, porque o sangue ele vai curar, ele vai restabelecer o quadro de saúde do paciente ou vai gerar uma sobrevida, dependendo do caso. Então, com uma bolsa de sangue, é importante a gente frisar isso, que a gente consegue salvar 4 vidas, porque a gente vai dividir esses hemocomponentes e vai atender o paciente de acordo com a sua necessidade. Hélio nem sabe quantas vezes já doou. Há anos, ele e os amigos sempre se mobilizam para fazer o bem. Nós temos um grupo de futebol, né? Então a gente faz essa campanha sempre, né? A gente sempre tenta motivar os que não vieram ainda, também como os parentes, né? Os familiares, os filhos. Atualmente, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 473, prevê um benefício para o trabalhador que doar sangue uma vez por ano. A legislação ela é bem antiga, né? Data de 1950. Então, ela traz alguns benefícios, por exemplo, faz constar na folha do servidor menção de louvor, por exemplo. Ela também possibilita ao servidor da administração direta, indireta, os militares, os civis, também se ausentar um dia por ano do trabalho para fazer a doação de sangue sem
que isso impacte negativamente no ponto dele. Então, ele recebe o salário, né, mesmo comprovando que foi doar sangue. Para doadores como a Patrícia, prevalece o sentimento de fazer o bem. É um ato de amor, né? Eu gosto, acho bonito e por amor mesmo. Aqui em Brasília, o Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Doe sangue. Procure o Hemocentro do seu estado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça determina que companhias aéreas Gol e TAM complementem a indenização às famílias de vítimas de acidentes ocorridos em 2006 e 2007. A gente volta já já. As famílias das vítimas dos acidentes da TAM e da Gol ocorridos em 2006 e 2007 vão receber um complemento de indenização. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça condenou as companhias aéreas a reajustar o seguro obrigatório pela morte de 353 tripulantes e passageiros nos 2 acidentes aéreos. Em setembro de 2006, o acidente da Gol matou 154 pessoas quando o avião se chocou com um jato Legacy e caiu em uma mata fechada no Mato Grosso. Já o acidente da TAM, há 10 anos, deixou 199 mortos depois que a aeronave não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e colidiu com um prédio da mesma companhia. As empresas TAM e Gol já tinham pago R$ 14.223 de seguro obrigatório às famílias das vítimas dos acidentes. Mas agora, por determinação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, elas deverão reajustar o valor, o que vai ser feito com base na correção monetária da Justiça Federal. Com isso, a quantia deve aumentar em quase 10 vezes. Ou seja, o valor a ser pago pela TAM para cada família ficará em torno de R$ 116 mil e a Gol deverá desembolsar cerca de R$ 112 mil a cada uma. A correção da indenização foi possível porque o Ministério Público Federal questionou os critérios de atualização monetários aplicados. Ao analisar o pedido do MPF, a Justiça entendeu que a indenização paga foi adotada com os parâmetros do Instituto de Resseguros do Brasil, que não tinha competência para fixar o índice de correção a ser aplicado. O plenário do TSE começou a analisar ações contra Rosinha Garotinho, ex-prefeita de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. 2 recursos foram analisados em conjunto pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro, Rosinha Garotinho questionava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que havia declarado a política inelegível. O TRE considerou que a ex-prefeita cometeu várias irregularidades, como usar o site da prefeitura para fazer promoção pessoal e pintar semáforos com a cor da própria campanha reeleição. Eu estou mantendo a perda de diploma e a inelegibilidade por prática de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social em virtude de um número grande de ilícitos apontados e afirmados pela instância ordinária, o Tribunal Regional Eleitoral. Na outra ação, o Ministério Público Eleitoral afirmava que Rosinha Garotinho teria efetuado a contratação de professores para a rede municipal de ensino durante o período eleitoral, o que é proibido por lei. Por essa conduta, o Ministério Público pedia que a ex-prefeita fosse declarada inelegível. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, considerou que todas as irregularidades relatadas nas ações foram graves. Para fim de aferir a gravidade na hipótese de prática de inúmeros ilícitos, deve-se considerar o conjunto da obra, isto é, a somatória das circunstâncias de todas as condutas praticadas, de modo a revelar comprometimento da rigidez do pleito e da isonomia entre candidatos precedentes. Após o voto do relator, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho pediu vista dos processos. O TST deu um prazo de 1 mês para trabalhadores contratados pelo SERPRO aceitarem proposta da empresa que pode colocar fim a processo de condenação por desvio de função. A audiência de conciliação entre representantes do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e de 565 trabalhadores da empresa foi intermediada pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Calci. Na ação, os trabalhadores afirmam que logo no início do contrato, em 1989,
foram cedidos ao Ministério da Fazenda para atuarem como técnico do Tesouro Nacional. Mas, apesar de exercerem as mesmas funções, recebiam um salário inferior ao dos servidores. O SERPRO apresentou uma proposta de acordo oferecendo o pagamento de mais de 151 milhões de reais, divididos em 36 parcelas fixas de 4 milhões e 200 mil reais, a serem pagas a partir de janeiro de 2018. Em junho, os representantes dos empregados sugeriram um acordo de 1 bilhão de reais. No total, já foram pagos aos trabalhadores por essa ação 183 milhões de reais. A ministra do TST, Maria de Assis Calcin, deu até 20 de novembro para que os trabalhadores se manifestem e digam se aceitam a proposta. Eu acredito que nós tivemos um resultado muito positivo, todos estavam com o espírito muito aberto, foi feita uma proposta, os senhores advogados dos exequentes ficaram de fazer ou uma contraproposta ou concordar com o acordo, ou então dizer que o acordo não é possível, mas todos assim com o espírito muito de querer mesmo compor a ação. O presidente da República, Michel Temer, nomeou hoje a juíza Daniela Maranhão para o cargo de desembargadora federal. Daniele Maranhão Costa é titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do DF e foi promovida pelo critério de merecimento para o cargo de desembargadora do TRF1. Ela, que é natural do Rio de Janeiro e atua na magistratura federal há 24 anos, assume a vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Neuza Maria Alves da Silva. A magistrada já integrou a lista tríplice do tribunal 4 vezes e atuou no TRF1 como juíza federal convocada. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região multou o jogador Neymar, os pais dele e 3 empresas que administram a carreira do atacante do Paris Saint-Germain em R$ 3.800.000. O valor corresponde a 2% da causa que bloqueou 192 milhões em bens da família do jogador para garantir o pagamento de dívidas com a Receita Federal do Brasil. Na decisão em que aplicou a multa, o desembargador Carlos Muta alega que a conduta de Neymar no processo caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça por tentar atrasar a continuidade do processamento. O advogado do jogador e a assessoria do atleta não quiseram se pronunciar sobre a decisão. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Segunda instância da Justiça Federal aumenta a pena de João Cláudio Genu na Operação Lava Jato. A gente volta em instantes. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, aumentou a pena do ex-tesoureiro do Partido Progressista João Cláudio Genu para 9 anos e 4 meses. Em dezembro de 2016, Genu foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa pelo juiz federal Sérgio Moro em processo da Lava Jato. Ele foi acusado de receber 3 milhões de reais em propina desviados da diretoria de abastecimento da Petrobras. O ex-tesoureiro do PP está em liberdade desde 25 de abril por decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. A defesa já informou que vai recorrer da decisão. O Superior Tribunal de Justiça reúne autoridades para debater e trocar experiências sobre auditoria interna governamental nas instituições públicas federais. Assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos é um dos objetivos da auditoria interna. E em tempos de crise institucional, o 9º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental discute seu fortalecimento em favor da governança e gestão dos órgãos públicos. O encontro é voltado para dirigentes e servidores das unidades de auditoria ou controle interno dos órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. A auditoria baseada em risco não constitui um novo tipo de auditoria, mas sim uma metodologia, uma ferramenta que pode ser aplicada aos tipos tradicionais de conformidade operacional ou financeira. Permite, assim, auditar o que realmente importa. De acordo com o presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União e secretário de Controle Interno do STJ, é preciso discutir os desafios, riscos e a eficiência diante do contexto em que o país vive. Uma das perseguições que nós temos assim, em termos de objetivo da auditoria interna é justamente buscar a economia, fazer com que os gestores busquem alternativas e redesenhem os seus processos de trabalho
de forma a buscar atender ao princípio da economicidade, ou seja, fazer mais ou fazer o que faz sempre, mas sempre precisando, demandando menos recursos e menos impactos. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participou do evento e durante o discurso reconheceu a complexidade da gestão de órgãos públicos, como o STJ. De acordo com a ministra, a auditoria interna tem sido fundamental para a governança do tribunal. Nós temos realmente reduzido os gastos do Superior Tribunal de Justiça. A auditoria interna e as áreas da gestão devem observar, cada uma, o seu papel, mas deve conjugar esforços para a consecução do bem comum e o cumprimento da missão deste tribunal. É o que tenho reforçado junto aos gestores e à chefia de auditoria interna desta corte. O ministro do TSE, Herman Benjamin, inaugurou a nova galeria de fotos dos ex-corregedores gerais da Justiça Eleitoral. A inauguração aconteceu na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Agora, a galeria vai ficar no Salão Nobre do TSE. É uma grande honra completar essa galeria de corregedores do TSE com a posição das fotos de suas excelências que cumpriram, como nós sabemos, com maestria e missão institucional de fortalecer a democracia, demonstrando espírito público e devoção à justiça eleitoral. 4 ex-corregedores passaram a fazer parte do quadro. Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura. Uma alegria honrosa fazer parte desta galeria tão seleta, que é formada por corregedores gerais do Tribunal Superior Eleitoral. São ministros de ontem, de hoje e de sempre do Superior Tribunal de Justiça. Uma das minhas melhores experiências profissional na vida foi ser membro do Tribunal Superior Eleitoral e depois ser corregedor das eleições federais de 2014. Portanto, eu me sinto muito honrado e muita vontade nesta casa. O ministro Herman Benjamin fez a inauguração do novo espaço e no evento falou sobre a importância da corregedoria na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral fiscaliza os partidos, o processo eleitoral, mas ela é integrada por juízes e a corregedoria participa dessa fiscalização mais ampla, mas também do bom andamento, vamos dizer assim, da prestação jurisdicional pelos juízes eleitorais no país como um todo. Você já ouviu falar em contrato de gaveta? É um tipo de negócio em que alguém assume a dívida de financiamento de um imóvel ou veículo de outra pessoa sem legalizar o acordo. Mas essa operação informal pode trazer problemas ao cadastro do comprador e até a perda do bem. Juliana queria trocar de carro, deu o antigo de entrada e financiou o restante. Para isso, ela fez um contrato de gaveta com um amigo dono de uma concessionária. Só que a loja não repassava o dinheiro à financeira. Um dia ele me contou, já veio com o cara que era o dono do carro, dizendo que o nome do cara estava negativado e que daí ele precisava resolver. Eu ainda tentei um acordo, dizer, não, eu pago mais, mas fico com o carro, mas não resolvia. A dívida que ele tinha com o carro era muito mais do que eu já tinha pago do carro. Então eu perdi o carro, ele levou o carro e o anterior também, né? O carro que eu tinha dado de entrada também foi. Este advogado alerta para os perigos do contrato de gaveta. O contrato de gaveta é aquele onde você dá a esse comprador uma procuração para que ele continue pagando o seu carnê, do seu imóvel, do seu veículo até o final. Normalmente, a alegação de não transferir o financiamento é porque esse comprador não tem um saldo, não tem um nome limpo. Ou seja, se ele não cuida do nome dele, muito provavelmente não vai cuidar do nome de quem está vendendo. Ou seja, esse tipo de contrato de gaveta, infelizmente, causa muito problema e este consumidor depois vai ter que acionar a justiça para retomar o imóvel, retomar o veículo, fora IPVA, multas, atraso. A responsabilidade continua sendo do vendedor. Independente dele ter feito o contrato de gaveta, o nome deste vendedor é que vai ao Serasa ou SPC por não ter pago. Por causa da crise econômica, muitas pessoas não estão conseguindo pagar os financiamentos realizados para a compra de veículos.
O índice de inadimplência para pessoas físicas subiu para 4,6% em julho deste ano, um aumento de 0,7 ponto percentual em relação ao mesmo mês do ano passado. O dado é da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras. O advogado explica que, se isso acontecer, é preciso ter cuidado na hora de passar o financiamento para outra pessoa. Todo cliente que tem um financiamento, seja de automóvel, seja de um imóvel, não repasse este financiamento, esse ágio, sem que se transfira o financiamento. Ou seja, se tem um saldo devedor no imóvel, se tem um saldo devedor do carro, importantíssimo, ao transferir a um terceiro esse crédito que ele tem, esse ágio, esse direito, que se faça a transferência junto ao banco. Juliana aprendeu a lição. É à vista, nunca mais eu financio o carro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.